Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. É um tempo de alegria, é um tempo de festa, onde nós já nos preparamos, crianças, para o que está acontecendo nos próximos dias. Quem quer adivinhar? Daqui uns dias a gente celebra o quê? A gente celebra o nascimento de quem, Duda, daqui uns dias? De Jesus, isso aí, Davi, o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Esse é um tempo de alegria, um tempo de realmente nós nos voltarmos em gratidão ao Senhor, agradecendo pelo verbo que se fez carne, mas também louvando, esperando com expectativa pela segunda vinda gloriosa do nosso Rei, quando Ele virá de fato e reinará sobre todas as coisas. Queridos, nessa noite nós somos acolhidos nesse culto pelo texto conhecido de Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Deixa eu colocar aqui para os irmãos também acompanharem. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Senhor, o nosso Deus, nos deu um presente, o maior presente, o seu próprio Filho. Nós cremos que está sobre Jesus o reino, a autoridade e o poder sobre todas as coisas. Amém? Queridos, nós estamos aqui reunidos nessa noite em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que nessa noite você seja acolhido e acolhida pelo Senhor da igreja. Eu convido você a ficar em pé neste momento. Nós vamos juntos fazer a leitura da palavra de Deus, conforme encontra-se registrado no Salmo 80, do versículo 1 ao 7, e depois dos versos 17 ao 19. E nós faremos de maneira alternada. Eu farei a leitura do que está em branco e todos nós juntos o que está em amarelo. A palavra de Deus nos diz assim, conforme registrado no Salmo 80, do 1 ao 7 e 17 ao 19. Ouça com fé. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias José como um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins, mostra teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta teu poder e vem salvar-nos. Ó Deus, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os alimentaste com pão de lágrimas, e para beber deste-lhes lágrimas à vontade. Tu nos fazes objeto de chacota entre nossos vizinhos, e nossos inimigos zombam de nós no meio deles. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto, para que sejamos salvos. Quando esteja sobre do lado direito, sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti, então não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto, para que sejamos salvos. Neste momento, queridos, vamos louvar o nome do Senhor, reconhecendo que Jesus veio até nós exatamente para isso, para nos restaurar e nos conectar novamente com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Louvemos o nome do Senhor, reconhecendo que nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus.
adoramos, Pai, porque Tu é majestoso. A Tua grandeza, Pai, não existe nada que possa se comparar. Te adoramos, Pai, porque o Teu amor é infinito. Mesmo sendo nós tão falhos, tão pecadores, a cada momento somos alcançados pela Tua graça e o Teu amor. Senhor, Te adoramos neste momento, Pai. Te exaltamos e Te pedimos, fica conosco, recebe a nossa adoração, Pai. Que de nós venha sair, Pai, toda adoração que somente a Ti é devida. Senhor, Te louvamos por essa oportunidade de estar aqui. Fica conosco, Pai, e em Teu nome oramos. Amém. Você pode se sentar por um instante. Queridos, nós somos também diante da santidade, da majestade, da grandeza do Deus que está aqui. Nós somos também convidados a confessar os nossos pecados. E esse tempo do Advento, também o tempo quando nós celebramos ano que vem, que antecede a Páscoa, é um tempo importante para que a gente realmente coloque a nossa vida diante do Senhor e clame por arrependimento. É sobre isso que nós vamos ver também na pregação dessa noite. Mas é o profeta Isaías que neste momento, no capítulo 64, do versículo 1 até o 9, que nos convida à confissão. Acompanhe o texto, ouça com fé a palavra do Senhor, que nos diz assim: ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. Eu convido você a fechar os seus olhos. Isaías, queridos, ele escreve um tempo, leia Isaías, que é chamado também de o quinto evangelho, mas Isaías escreve um período muito duro e difícil do povo de Israel, e Deus, por muitas vezes, através dos seus santos profetas, chamava, convocava o povo a se voltar para Ele. E aqui nós vemos o povo de Deus clamando, esperando na misericórdia daquele que é o nosso Pai. Neste momento eu convido você a colocar a sua vida diante do Senhor. Nós somos pecadores e nós precisamos reconhecer isso.
Nós precisamos, queridos, neste momento, abrir o nosso coração diante do Senhor e pedir que Ele sonde o nosso coração e que Ele ilumine os cantos mais escuros da nossa alma. Aquilo que nós tentamos esconder, aquilo que nós não queremos expor, mas nessa noite o chamado do Senhor para mim e para você é que nós venhamos a confiar neste que é o nosso Pai, nesse que corrige os filhos que ama, nesse que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou em nosso lugar, esse que desceu dos céus e morreu numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida, uma nova chance, para que eu e você pudéssemos, nessa noite, confessar os nossos pecados, sabendo que pertencemos a um Deus cheio de graça e de misericórdia. Oremos neste momento, queridos, confessando diante do Senhor os nossos pecados e confiando naquele que tem todo o poder para curar e perdoar os nossos pecados. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te louvo, Pai. Através de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Mas como disse Isaías, e como nós sabemos na nossa prática diária, assim como pessoa, indivíduo e como povo, nós pecamos o tempo todo contra o Senhor. Nós deixamos de fazer o que o Senhor manda, nós fazemos coisas que o Senhor não gosta, nós pensamos coisas ruins, nós desejamos coisas ruins, mas mesmo assim, o Senhor continua nos amando. E a obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição mostra isso. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para cumprir mais um ritual religioso do domingo. Porque se for assim, nós continuamos pecando. Nós estamos aqui para que esse momento que o Senhor guardou para nós pudéssemos estar para clamar por misericórdia, por perdão e por graça da tua parte. Nos ajuda. Nós não conseguimos vencer o pecado de nós mesmos, porque somos cheios dele. Agora nos liberta através de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, dos nossos pecados e nos dá a certeza em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, de que somos limpos e podemos viver uma vida diferente, a vida que o Senhor sempre desejou e que está guardada para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Que nessa noite a gente possa clamar ao Senhor, que nessa noite a gente possa render a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e que tudo isso flua do nosso coração.
também precioso, o nosso culto ao nosso Deus, que é um momento de intercessão. É um momento onde nós nos voltamos para o nosso Deus e colocamos tudo aquilo que está no nosso coração. E alguns motivos nós temos aqui que foram apresentados e nós estaremos orando nessa noite. Nós vamos orar, queridos, pela nossa irmã Geraldina, que fez uma cirurgia nos olhos. Vamos colocar a sua vida diante do Senhor, ela, a Loreni, o Jairo também, que constantemente nós temos orado. Vamos orar também pela Marlene, em nome de Jesus. Vamos orar pela amiga da nossa irmã Inês, que pegou coronavírus. Vamos orar. Vamos também orar pelos padrinhos da Duda. Na quarta-feira, no finalzinho, quando a Duda estava indo embora, ela falou, os padrinhos dela, vamos orar para que Deus esteja cuidando, abençoando. Vamos orar também pelo seu Vanderlei, em nome de Jesus. E vamos também orar pela Jennifer Caroline, isso, está no hospital e precisa urgentemente de um milagre do Senhor nessas vidas. Queridos, vamos orar por essas vidas. Se você tiver algum motivo também, eu convido você a colocar a mão no seu coração e apresente diante do Senhor esses motivos. Nós temos várias pessoas novamente pegando coronavírus. Vamos orar também pelo Fabiano, filho da nossa irmã Rovena, que também está em isolamento com suspeita de coronavírus. Vamos orar pelos motivos que constantemente nós temos colocado no grupo da igreja também. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, nós estamos aqui e nós, Senhor, nos voltamos para Ti, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde poderíamos ir, para onde correr, aonde, Senhor, que nós encontramos proteção verdadeira, aonde que nós encontramos abrigo e segurança, senão no Senhor. E neste momento, Pai, nós abrimos o nosso coração e colocamos, Senhor, todas essas vidas diante do Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus de amor, de misericórdia, de graça, um Deus que tem prazer em responder o Seu povo, um Deus que tem prazer em manifestar a Sua glória. Por isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, nós colocamos todos esses motivos diante do Senhor e nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos. Nós depositamos, Senhor, as vidas que precisam de cura, que precisam de libertação. Nós colocamos, Senhor, as pessoas que precisam urgentemente da Tua intervenção, e nós cremos e sabemos que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é um Deus verdadeiro, que o Senhor é um Deus que continua agindo na história, o Senhor é um Deus que continua sustentando e agindo no nosso mundo. E é com essa esperança, Senhor, que nós colocamos todos esses motivos diante do Senhor. Nós colocamos, Deus, os nossos irmãos enfermos, nós colocamos os nossos irmãos que estão fracos na fé, nós colocamos, Deus, aqueles que estão longe da comunhão, nós colocamos aqueles, ó Deus, que estão se sentindo sozinhos, nós colocamos aqueles que estão se sentindo com medo, nós colocamos, Deus, todos aqueles que por tantos motivos estão neste momento angustiados. Nós Te pedimos, Espírito Santo, Tu que és o Deus Consolador, Tu que és o nosso ajudador, Tu que és aquele que caminha do nosso lado junto conosco, visita o Teu povo com graça e com poder. Fortalece, Senhor, a Tua igreja neste lugar. Fortalece, Deus, cada vez mais a comunhão. Dá a nós cada vez mais temor do Senhor. Dá a nós cada vez mais, Senhor, o Teu amor. Amor pelo Teu povo, amor pelo Teu Evangelho, amor pela Tua igreja. Porque nós sabemos, ó Deus, que este é o lugar onde o Senhor mesmo planejou para que nós pudéssemos Te adorar, para que nós pudéssemos, Deus, nos ajudar mutuamente, para que nós víssemos e tornássemos visível o Evangelho de Cristo Jesus através dos nossos relacionamentos. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja dedicada, que persevere no Evangelho, que persevere na comunhão, que persevere na oração, que persevere no partir do pão, que persevere no amor pelo Senhor e pela Tua palavra. Usa, Senhor, essa igreja neste lugar com o Teu poder e traz ao nosso coração verdadeiro arrependimento.
Nós colocamos, Deus, neste momento, cada vida que está aqui, que neste momento o Teu Espírito Santo esteja tocando, esteja, Senhor, acolhendo, esteja, Deus, em nome de Jesus, entrando, Deus, com providência, com as Tuas mãos poderosas e amorosas, para que todas as coisas, Senhor, sejam para a Tua glória, para a honra, não nossa, não a nós, Senhor, mas para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. É a nossa oração em Teu nome. Amém. 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 Eu convido as crianças a ficarem em pé. As crianças até 10 anos, fiquem em pé aí no seu lugar. E eu convido a igreja a estender as mãos aqui para as crianças neste momento. Estenda a mão ali. E vamos orar pelas nossas crianças. As crianças que estão aqui, ó, vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos lá e nós vamos orar todos assim, a igreja também junto. Senhor Jesus, graças te damos, porque nós pertencemos ao Senhor. O Senhor é o nosso amigo. O Senhor é o nosso bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhinhas, que é cada um de nós. Fala o nosso coração. Nós oramos em nome do nosso amigo, do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Amém. Amém. As crianças podem, com a professora Alessandra, que serão também ministradas pela palavra de Deus. Neste momento, a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós estamos aí hoje, o primeiro domingo do Advento. Nesse domingo e nos próximos domingos até o Natal, nós vamos meditar um pouquinho, tendo os nossos olhos nesse tempo importante, nesse tempo precioso, que é o tempo do Advento. Mateus é o primeiro livro aí do Novo Testamento, depois dos profetas. Mateus capítulo 3, e nós faremos, queridos, nessa noite a leitura do texto sagrado do versículo 1 até o versículo 12. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: convertam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abrão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão.
Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que nem as sandálias sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Esta é a palavra do Senhor. Vamos em oração. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de ter a Bíblia aberta na nossa mão e poder neste momento ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Que seja, Senhor, tão somente o texto lido, explicado e aplicado sobre o teu povo. Que nessa noite nós venhamos realmente, Deus, considerar a importância de nos prepararmos, não só para o Natal, onde celebramos a tua primeira vinda, mas a urgência, a necessidade, a importância de considerar aquele que é tão superior a João, que ele não era digno nem sequer de ser escravo deste que viria. Que nessa noite os nossos olhos estejam em ti, que nessa noite nós venhamos a ouvir tão somente as boas novas do teu evangelho, que nessa noite, Senhor, o Senhor nos confronte e que nós venhamos alimentar o nosso coração com o Rei que em breve está vindo para definitivamente estabelecer o seu reino de justiça sobre este mundo. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema do sermão dessa noite é enquanto o Rei não chega, enquanto nós aguardamos o nosso Rei. Nós estamos como Igreja de Jesus começando um novo ciclo, o tempo do advento, o tempo em que nós nos preparamos para o Natal e sem dúvida hoje nós poderemos sair daqui e nos cumprimentar dizendo Feliz Ano Novo. Porque no calendário da igreja, no ano cristão, hoje se inicia um novo tempo, que começa com o advento, que começa com o tempo que nós nos preparamos para celebrar a vinda e a segunda vinda do nosso Redentor. Hoje nós começamos o nosso calendário como Igreja de Jesus. Esse é um tempo de espera e de preparação para a vinda do Messias. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos entrando no último mês do ano. E talvez você já está ali com a sua listinha, né? Perder 10 quilos, vou caminhar todo dia, vou economizar mais dinheiro, vou fazer isso. Talvez você olhe para a sua listinha e já está batendo desespero. Lembrando que muitas coisas eu e você não conseguimos cumprir. Mas quando nós pensamos, queridos, na nossa vida, a nossa vida, queridos, tudo que acontece exige um tempo de preparação. Todos os grandes eventos da nossa vida, e talvez alguns até pequenos, exigem esse tempo de preparação, exige esse tempo de espera, e da mesma maneira a vinda gloriosa do Rei exige um preparo daqueles que o aguardam. Por exemplo, aqueles que já tiveram a alegria do casamento, pense, por exemplo, no dia do seu casamento. Até aquele grande dia chegar, você passou por vários tempos de preparação. Os convites, a decoração, os presentes, as madrinhas, os padrinhos, o dinheiro e a falta do dinheiro, não é assim? Que falta para pagar tanta coisa. Pense, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, no nascimento do seu filho ou de um sobrinho. 9 meses nós ficamos ali aguardando e nos preparando, e o papai, a mamãe, os tios, né,
correm atrás do enxoval, escolhem o nome, fazem o pré-natal. A mamãe tem os enjoos e alguns desejos bem peculiares, não é assim? Tem algumas mulheres aí, né, que desejam cada coisa. Pense, por exemplo, na faculdade ou no ano letivo. Aqueles que são mais novos aqui estão com saudade da escola, que eu sei, o ano inteiro sem aula, não é? Saudade da escola. Pense, queridos irmãos, irmãs, nós ficamos contando os dias para chegar ao fim do ano. É assim na nossa vida, nós nos preparamos para o dia que vai chegar, o dia da formatura. Nós ficamos ali contando os dias. Quando nós esperamos a resposta de alguma coisa, nós ficamos ali, queridos irmãos e irmãs, contando os dias e nos preparando. Talvez a gente não precise ir tão longe. Tem gente aqui contando os dias para o 13º, contando os dias para o pagamento, não é assim? Contando os dias para as férias, contando o dia para aquela viagem que você economizou um dinheiro e você vai passear na Enseada. É uma viagem tanto, não é? A gente, queridos irmãos e irmãs, nos prepara para essas coisas. E no tempo do advento, o nosso texto inspirado mostra que enquanto o rei não chega, nós devemos nos preparar. Que enquanto o rei não chega de forma gloriosa e poderosa, nós devemos, queridos irmãos e irmãs, nos preparar para a vinda do rei. A ideia, querido, central do sermão dessa noite é que enquanto nós esperamos a vinda do nosso rei, nós devemos anunciar, nós devemos confrontar e nós devemos aguardar a justiça daquele que virá. Olhe no texto e veja comigo a primeira verdade. Fique com a sua Bíblia aberta. A primeira verdade, queridos, que nós vemos nesse texto é que enquanto o rei não chega, nós devemos anunciar o evangelho. A primeira verdade que nós vemos é que enquanto a gente espera o rei, Deus deu a nós uma missão. Olhe no texto, o texto começa dizendo: naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia. O nosso texto começa falando de João. João o Batista, João aquele que batizava as pessoas, e João seria o último profeta de Israel. E assim, queridos irmãos e irmãs, como todo rei, antes de chegar, envia na sua frente um arauto, envia na sua frente um embaixador, uma pessoa que prepararia a sua chegada. João Batista é o arauto do rei Jesus. João Batista aparece preparando o povo para a chegada do rei. Mateus, queridos, quando escreve, ele tem em mente o grande cumprimento da grande história que começou com o povo de Israel. Mateus conecta a vinda do rei com João pregando no deserto. Em Mateus, queridos, nós vemos, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, o próprio Mateus falando de João Batista, quando os sacerdotes e os mestres perguntam para Jesus: olha, com que autoridade o Senhor faz esses milagres? E Jesus coloca eles num beco sem saída. Olha, eu só respondo se primeiro vocês responderem uma coisa: o batismo de João era dos homens ou era do céu? Aqueles homens, queridos irmãos e irmãs, não podiam responder, porque eles não reconheciam João como enviado por Deus, e ao mesmo tempo eles sabiam que todo o povo estava de olho neles. E aqueles homens não podiam responder, porque Jesus sabia que João era o seu arauto, que estava preparando o caminho para a sua chegada. João, queridos, era o profeta que anunciava o evangelho, cumprindo a profecia. João Batista, aquele que adorou Jesus quando o rei estava ainda no ventre de Maria, agora está no deserto da Judéia. E o que João fazia? O texto diz: João anunciava, João pregava, dizendo: convertam-se, pois o reino dos céus está próximo. E o próprio Mateus, Marcos e Lucas também vão conectar. Olha o que o 3 diz. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto. A missão de João Batista estava conectada
conectada com a profecia de Isaías, quando Isaías nos diz: consolem o meu povo, diz o seu Deus, falem com carinho a Jerusalém, digam-lhes que os seus dias de luta acabaram, que os seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. E o profeta Isaías declara: ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem-se para o nosso Deus, uma estrada reta numa terra desolada. João estava cumprindo a profecia. João era a voz que gritava no deserto. E qual que era a mensagem de João? A mensagem de João era a mensagem de arrependimento. Porque se você continuar no texto de Isaías, o próprio profeta vai dizer que os seres humanos são como capim, a sua beleza passa depressa como flores no campo, o capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. João Batista, queridos, ao pregar, ele estava preparando o povo para o Deus que entraria na história. Ele estava anunciando a iminente chegada do reino de Deus e que para fazer parte do reino de Deus é necessário arrependimento. Como eu sei, queridos, que eu faço parte do reino de Deus? Como eu sei que eu estou preparado para a grande chegada, quando Cristo vier com poder e grande glória? João nos diz que é necessário se arrepender, que é necessário reconhecer que somos pecadores, que é necessário uma mudança radical na mente e no coração. João estava lá no deserto, gritando a plenos pulmões: convertam-se, pois o rei está chegando. Olha no texto, queridos, verso 4. Mateus ainda nos conecta ainda mais à história do Deus de Israel. João, queridos, não era um profeta comum. Mateus assim descreve essa figura única que foi João Batista. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João, queridos irmãos e irmãs, era uma figura bem estranha. Mas é interessante que o que Mateus aqui quer apontar, queridos irmãos e irmãs, é mostrar que João Batista e Elias tinham alguma ligação. Mateus escreve para judeus e Mateus quer levar os judeus a entender que a chegada de Jesus estava conectada com toda a história de Israel. Que o que estava prestes a acontecer não era uma novidade, que Jesus, queridos irmãos e irmãs, não era mais um rabi, não era, queridos, um revolucionário, não era um fanático que aparece dizendo que era o próprio Deus, o Filho de Deus, não. Mateus quer nos conectar fundo na história de Israel. E quando a gente olha lá no Antigo Testamento, quando o rei Acasias ele é ferido por uma queda e ele pede para que os seus homens consultem Baal-zebub, se ele seria ou não curado, um anjo do Senhor vai até Elias e manda que Elias vá em direção aos mensageiros do rei para o repreender, dizendo: por acaso não há Deus em Israel? E quando o rei pergunta: olha, me diga como que era a aparência desse homem que repreendeu vocês, que me repreendeu dizendo que eu pensava que não havia Deus em Israel. E o texto descreve: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Queridos, Elias era o profeta que anunciava o juízo e a salvação de Deus sobre todo o povo de Israel. E agora aqui está João, no deserto, vestido parecido com Elias, novamente anunciando o juízo e a graça de Deus sobre a vida do povo. João inaugura, queridos, através da sua vida, a chegada do rei que está vindo. Enquanto o rei não chega, o que João está fazendo era a voz encarnada que anunciava o evangelho do reino de Deus. As vestes de João apontavam para isso. A simplicidade de João,
era um protesto vivo contra todos os reinos deste mundo e lançavam todos os homens a aguardarem por aquele que viria com poder para curar e salvar e condenar e julgar os inimigos de Deus. Queridos, essa é a nossa primeira verdade, mas olhe no texto e veja comigo a nossa segunda verdade. Enquanto o rei não chega, confrontamos as pessoas. Olhe no versículo 5. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até João Batista. Enquanto o rei não chega, queridos, nós devemos confrontar as pessoas. É interessante, queridos, que apesar da aparência estranha de João, apesar de João não estar na cidade, mas no deserto, pessoas saíam de Jerusalém, de toda a Judéia, e iam até o encontro de Jordão. Iam ser batizados por João, eles confessavam os pecados e João batizava aquelas pessoas. João, queridos, anunciava a chegada do reino de Deus e muitas pessoas afluíam para lá porque o povo de Israel tinha essa esperança. Ao ponto do próprio João dizer: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto. O povo, queridos irmãos e irmãs, estava numa expectativa muito grande pela chegada do reino de Deus. E eles corriam para o deserto para ouvir aquele pregador maluco gritando e dizendo que o reino dos céus estava chegando. Mas lá, querido, João confrontava as pessoas. Lá João falava que as pessoas precisavam confessar os seus pecados e assim então serem batizados. Muitas pessoas sinceras confessavam seus pecados em arrependimento e fé no Deus de Israel, eram perdoados. Eles estavam se preparando para a chegada iminente daquele que viria com poder sobre este mundo. Mas, queridos, não apenas pessoas sinceras, algumas só por curiosidade, outras só porque são como Marias vão com as outras, mas olha, entre aquelas pessoas, quem está lá no meio daquelas pessoas, o verso 7. Entre aquelas pessoas que confessavam os seus pecados, o verso 7 diz assim: mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Querido, João, assim como os profetas do Antigo Testamento, não era politicamente correto. João, queridos irmãos e irmãs, não tinha papas na língua. Ele, como profeta, não usava meias palavras. E nós somos lembrados aqui de um texto escrito por Karl Barth, quando ele escreve o seguinte: o falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. O seu dever é dar testemunho de Deus, mas ele não vê a Deus e prefere não o ver, porque vê muitas outras coisas. João Batista não era um falso profeta. João Batista, o texto diz que abertamente confrontava as pessoas, e quando ele vê dois grupos, e quando a gente lê nos evangelhos, eles estão sempre ali, os fariseus e os saduceus. Eles sabiam, queridos irmãos e irmãs, que aquele movimento estava crescendo e eles foram lá para ver o que estava acontecendo. Eles se aproximam de João e talvez, queridos irmãos, para eles terem confiança do povo, eles reconhecem ali humildemente que também precisavam do batismo. Mas João Batista, que não era nada bobo, que vivia no deserto, que conhecia cobras no deserto. A gente nunca foi no deserto, não sei se alguém foi, né? Mas dizem que no deserto você olha assim, pensa que é um galho, você chega perto, é uma víbora, uma cobra. João sabia que os fariseus e saduceus eram como cobras. Por isso, queridos, que ele usa esse termo tão carinhoso, raça de víboras, filhos do diabo. É isso que João está dizendo para os fariseus e para os saduceus. E quando a gente olha na Escritura, queridos, quem eram esses homens? Quem eram, por exemplo, os fariseus? E os fariseus, queridos, eles eram um partido separatista. Eles não se misturavam com a gentalha.
publicanos, pagãos, pecadores e todos aqueles que não guardavam a lei impecavelmente eram pessoas indignas. Os fariseus, eu achei muito interessante quando eu vi um professor do seminário falando isso, eles são aqueles que ficam farejando. Quando você pensar em fariseu, lembra daqueles que ficam farejando. Eles eram aqueles, queridos, que ficavam ali à espreita. Qualquer erro, qualquer pecado, quando a pessoa pisa fora da linha, eles estavam prontos para apontar o dedo. Eles ficavam na espreita, olhando alguma coisa para pegar Jesus, para que eles pudessem matar o Senhor. Eles eram aqueles que ficavam farejando. Hoje eles são aqueles que são os legalistas. Aqueles que ficam, você não pode isso, você não pode aquilo. Uma listinha de regras. Eles eram aqueles que não se misturavam. Eles eram aqueles que estavam sempre farejando Jesus e farejando os seus discípulos. Olha, por que os seus discípulos não lavam a mão? Olha, por que os seus discípulos não guardam o sábado? Os fariseus, queridos irmãos e irmãs, para João, eram esses que estavam à espreita tentando pegar Jesus. E os saduceus, queridos, não estavam tão longe. E quando você pensar em saduceus, eram aqueles que ficavam saudando Jesus. É aqueles que vinham com aquela conversinha mole. Eram os bajuladores. Olha, Jesus. Né? Eles não acreditavam na ressurreição. Tem até um episódio que fala, olha, uma mulher casou, o marido morreu, ela casou de novo, o marido morreu, ela casou de novo, o marido morreu. Na ressurreição, com quem que eles vão casar? Quem que ela vai ser mulher? Tentando pegar Jesus para dizer que não havia ressurreição. Os saduceus, queridos irmãos e irmãs, era a elite sacerdotal. Eles eram aqueles que ficavam, queridos irmãos, com aquela conversinha bajuladora. Eles não acreditavam na ressurreição, nem na imortalidade da alma. E esses dois eram grupos em conflitos. Fariseus e saduceus não se davam bem. Eram grupos opostos, eram grupos que estavam sempre rivalizando, mas queridos, quando esses dois grupos têm um plano, a gente precisa matar esse homem. Esse homem já deu o que tinha que dar. Eles se juntam, movidos por inveja, movidos por orgulho. Eles começam a arquitetar um plano para matar o Senhor. Movidos por inveja, movidos pelo Deus que estava dizendo, o próprio Deus que estava perdoando pecados, o próprio Deus que eles estavam prontos para tirar a pedra na mulher adúltera, e Jesus está ali para perdoar aquela mulher e levar aquela mulher a ter uma nova vida. Esses homens se juntam para matar o Senhor. É por isso que João chama eles de filhos de raça de víboras. Queridos, isso é muito sério. O diabo também tem sua religião. Você sabia disso? E a principal forma do diabo agir não é visitando a igreja e manifestando o demônio. A principal forma que o diabo age é nos afastar do evangelho da graça de Deus. A principal arma que o diabo usa é nos encher de culpa, de remorso, de ressentimento, para que a gente não enxergue a graça de Deus. O meio que o diabo usa, ele usava os fariseus e os saduceus para, como Jesus disse, fechar a porta do reino. Nem vocês entrem, vocês não deixem nem as pessoas entrarem. Enquanto, queridos, o reino não chega, nós devemos confrontar as pessoas. E você pode estar pensando, eu não peco. Eu lembro que quando eu era mais novo, olha como a gente é orgulhoso. Eu ficava, meu Deus, eu tenho que me esforçar. Quando eu era adolescente, no começo da igreja, eu tenho que me esforçar para pensar no que eu peco. Não sei se já aconteceu isso com vocês. O problema, queridos, de ser filho do diabo é que as pessoas não reconhecem a sua necessidade de perdão, de redenção, de reconhecer que precisam de Jesus. O estado do homem sem Deus é tão miserável que ele é cego, pobre, que ele é nu, como diz lá Jesus na carta ao Apocalipse, mas ele acha que está com a corda toda. Queridos irmãos e irmãs, aqueles homens foram confrontados por João, verso 8. João nos diz, provem por suas ações que vocês se arrependeram. João Batista afirma que eles só poderiam de fato fugir da ira vindoura se eles demonstrassem na prática, pela real mudança de vida, que eles haviam se arrependido. Algumas traduções dizem
produzam frutos dignos de arrependimento. O que João está dizendo aqui que aqueles homens precisavam, queridos irmãos e irmãs, não confiar em si, mas reconhecer que eles não eram diferentes do pagão, da adúltera, do cobrador de impostos, mas eles eram iguais, eles careciam da graça de Deus. Eles precisavam entender como Charles Spurgeon afirma que pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Se tem algo, queridos, que o cristão mais precisa produzir, é frutos dignos de arrependimento. Ser cristão é reconhecer continuamente a nossa incapacidade de confiar em nossa força, em nossos méritos, em nossa virtude. E como um santo do passado disse, o arrependimento e a fé são as asas que nos levam para o céu. Cristão é aquele que reconhece a sua necessidade de Cristo, a sua insuficiência. E João confronta aqueles homens. E olhe novamente, queridos, o verso 9. Mateus quer nos conectar com a história do Deus de Israel. Ele diz o seguinte: nós vimos o profeta Isaías, nós vimos Elias, e agora nós lembramos de outro personagem. João diz assim no 9: não pensem que pode dizer uns aos outros. E aqui, queridos, eles ficavam ostentando, eles ficavam se exibindo entre eles e para as pessoas. Eles chegavam, né, e diziam como o Kiko do Chaves, né, a dona Florinda, não se misture com essa gentalha. Eles ficavam, queridos, esnobando. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos direito ao reino dos céus. Nós temos pedigree. Nós nascemos numa família evangélica. Nós nunca fomos do mundo. Eles se gabavam disso. Mas olha o que João diz. Não pense que pode dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Aqueles homens, queridos, não confiavam em Deus, mas em sua tradição e sua honra. Aqueles homens não confiavam no Deus de Israel, mas confiavam na sua linhagem de Abraão. E João declara aqui a graça de Deus. Deus poderia fazer surgir daquelas pedras filhos de Abraão. E não é isso, queridos irmãos e irmãs, que Jesus está fazendo. Não é isso que todos os povos da terra podem se alegrar. Porque embora não sejamos descendentes de Abraão por sangue, por genealogia, mas nós somos filhos de Abraão por causa do sangue de Jesus que foi derramado no madeiro. E quando nós estudamos Gálatas, nós vimos isso. Filho de Abraão é aquele que confia em Jesus e não em si mesmo. Filho de Abraão é aquele que deposita o seu coração em Deus. João confrontava os religiosos. E Jesus, queridos, quando veio a este mundo, ele foi rejeitado. João diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Jesus mesmo, queridos, mais para frente declara: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Queridos, o advento e o Natal é a história do Deus que confronta os homens e escancara as portas do seu reino para todos aqueles que sabem que não são dignos de estar nele. Enquanto o reino não vem, pessoas são confrontadas e Deus faz filhos de Abraão. Queridos, vamos correr. Eu vou começar a pregar só em 2 pontos. Não está dando. Eu quero pregar meia hora, abrindo o coração aqui para os irmãos. A minha meta é pregar 30 minutos. Eu vou ter que, não vai poder mais ser sermão presbiteriano, vai ter que ter 2 pontos. Mas olhe comigo a terceira verdade, queridos, entre os versos 10 e 12. Enquanto o rei não chega, nós aguardamos a sua justiça. Olhe no texto. João, queridos, fala de juízo, de julgamento. Ele usa a figura e ele diz assim: agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar
as raízes das árvores. João, queridos irmãos, irmãs, usa uma figura muito forte, muito viva. Ele diz, não algo está para acontecer, mas João diz que o machado já está, queridos, apontado. O rei, queridos irmãos, que está vindo para julgar todos os homens. A ira que João diz que eles não poderiam escapar já está sendo derramada sobre este mundo. Isso me chama a atenção. A gente pensa que a ira de Deus vai cair sobre esse mundo somente no juízo final, mas não. João está dizendo que isso já está em curso. A ira de Deus, queridos irmãos e irmãs, já está sendo derramada sobre este mundo. É por isso que esse mundo vai de mal a pior. É por isso que o nosso mundo será como nos dias de Noé. Deus entregando os homens. Não é isso que Paulo fala? Os homens que trocaram a verdade de Deus pela mentira, dizendo sábios, tornaram-se loucos. E Deus então entregou os homens. A pior coisa, queridos, a pior coisa que acontece a um ser humano é quando Deus olha para ela e diz que a tua vontade seja feita. A pior coisa que acontece é quando Deus olha para pecadores impenitentes, pecadores teimosos, e diz, você quer isso? Então toma. João fala, queridos, que o machado já está pronto à raiz das árvores. Ele diz que não tem como escapar. E olha o que o texto continua dizendo, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Nós sabemos, queridos, que Jesus é a videira verdadeira. Jesus diz que o Pai é o agricultor. E nós vemos Jesus dizendo, permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Mais para frente nós vemos o nosso Senhor dizendo, olha, é pelos frutos que vocês o conhecerão. Por acaso pode colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. É pelos frutos, queridos, que nós conhecemos aqueles que de fato participam do reino de Deus. Não é pelo discurso, não é pela aparência, mas é se essa pessoa demonstra na sua vida prática que de fato, queridos, ela é salva, que de fato ela conhece Jesus. Que de fato acontece o que o texto continua dizendo. O verso 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem, porém depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. João, queridos, batizava com água para arrependimento. João estava preparando o povo para algo maior que estava chegando. Para alguém que era mais poderoso que João, alguém que era maior que João, alguém que estava preparando o caminho por João. Ele, queridos, esse que viria, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João não era um fim em si mesmo, o batismo de João era a preparação para o batismo que viria com a vinda de Jesus. E quando nós, queridos, continuamos olhando na história, nós vemos novamente a profecia do Deus de Israel se cumprindo. João sabia que aqueles dias prometidos por Joel, que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, estava chegando. E João sabia, queridos irmãos e irmãs, que ele deveria desaparecer para que somente esse grande rei, aquele que João estaria declarando mais para frente, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, queridos, é aquele que foi enviado pelo Pai e quando subiu aos céus enviou o seu Espírito Santo. João lia o Antigo Testamento, ele sabia da promessa do Espírito Santo. E agora aqui João está dizendo, queridos irmãos e irmãs, que quando esse rei viria,
a sua justiça seria feita. E aqui no texto, queridos, a gente que é reformado tem um pouco de problema com esse termo, mas fogo aqui não é só inferno. Reformado falou de fogo na igreja, meu Deus. Não, querido. Quando João diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, Jesus, quando vem com seu Espírito, aqueles que se arrependem são purificados, e aqueles que não confiam em Jesus são queimados. Não é isso que o texto diz? João descreve que o rei que está chegando já tem a pá em suas mãos, ele limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. A ideia aqui, queridos irmãos e irmãs, é de limpeza. A ideia aqui é que quando o rei chegasse, ele mesmo separaria o trigo da palha. O trigo ele recolheria no celeiro, mas a palha seria queimada no fogo que nunca se apaga. É isso, queridos, que o Espírito Santo de Deus faz. A justiça de Deus acontece. O fogo que vem do Espírito Santo é ao mesmo tempo perigoso, mas ao mesmo tempo, queridos irmãos e irmãs, é purificador. Quando nós pensamos no advento e no reino de Deus, nós precisamos lembrar, queridos irmãos e irmãs, que quando Jesus vier, nós dizemos isso no nosso credo apostólico, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que receberam o Espírito Santo não têm o que temer, mas aqueles que rejeitaram o Espírito Santo têm muito a temer. Aqueles que aceitaram e receberam a oferta de perdão de Deus vão se alegrar para todo sempre, mas aqueles que João diz que é a palha que queimará num fogo que nunca se apaga, serão julgados porque preferiram viver do seu jeito. Porque escolheram rejeitar o Deus da graça e do amor. Assim como aqueles religiosos, Jesus diz, isso é muito sério, querido. Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Jesus divide as pessoas. Jesus, queridos irmãos e irmãs, quando vem para julgar, ele mostra, queridos irmãos e irmãs, que aquele que ama pai e mãe mais do que ele não é digno dele, que aquele que ama filho ou filha mais do que ele não é digno dele, que aquele que não toma sua cruz e não segue o caminho dele não é digno dele, que aquele que achar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, no dia que ele vier com poder e grande glória, vai encontrar a sua vida. Enquanto o rei não chega, queridos, nós aguardamos a justiça do Deus, que já fez a justiça em Jesus, mas que fará a justiça, podemos dizer até infernal, para aqueles que continuaram dizendo, eu quero as coisas do meu jeito. Queridos irmãos, 3 aplicações rapidamente para a nossa vida. A primeira, queridos, é qual mensagem que carregamos. Qual que é a mensagem que a igreja de Jesus carrega, ainda mais nesse tempo politicamente correto, ainda mais nesse tempo que as pessoas são tão sensíveis. João, queridos irmãos e irmãs, ele estava gritando, convertam-se. Jesus falou, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Como que nós nos preparamos para o advento? É com arrependimento. É por arrependimento, nós devemos nos arrepender. O arrependimento, queridos, é necessário. O arrependimento é para todos. O arrependimento é a mensagem de Jesus para mim e para você. Jesus, quando começa o seu ministério, não começa dizendo, eu amo vocês. Mas ele começa dizendo, arrependam-se dos seus pecados. Saibam que vocês têm uma dívida eterna com Deus Santo. Mas que eu estou aqui para pagar essa dívida com a minha morte. E todos aqueles que se arrependem com fé são salvos. Uma segunda aplicação, queridos, como eu sei que eu tenho me arrependido? Como que eu sei
E de fato eu já faço parte do reino de Deus. E nós somos lembrados por Paulo na carta à igreja da Galácia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Eu crucifico a minha carne, a minha vontade, e eu digo a Deus, não a minha vontade, mas a tua. A minha vontade é descer no pescoço e deixar assim, não é? A minha vontade é, mas não a minha vontade, a tua vontade, Senhor. A nossa vontade é fazer justiça com as próprias mãos. Mas o chamado de Deus para mim e para você é que a gente mostre pelos frutos que de fato nós pertencemos a Jesus. Que nós devemos, queridos irmãos e irmãs, nos arrepender constantemente. Porque o pecado é como uma camisa de força. Por que a gente não abre mão de confissão de pecados no culto? Por que a gente precisa se confessar sempre? Porque senão o pecado é como uma camisa de força. Um pecado atrás do outro, um pecado atrás do outro. Ou como uma teia de aranha tão fininha, mas ela vai envolvendo ali a sua vítima e quando ela tenta sair, já é tarde demais. Terceira e última aplicação, queridos. A mensagem do advento do Natal é que Deus fará justiça. Para nós isso é alegria. Porque eu tenho certeza aqui que você já foi injustiçado. Eu tenho certeza aqui que você já foi zombado. Pessoas que pecaram contra você. Deus fará justiça. Deus fará justiça sobre nações que assinam leis, que promovem o aborto. Leis, queridos irmãos e irmãs, que querem reconfigurar a família. Leis que querem amordaçar os pais. Leis que dizem que os nossos filhos pertencem ao Estado. Leis que querem tomar o lugar de Deus. Homens que roubam dinheiro. Tantos políticos aí roubando dinheiro nesse tempo de pandemia. Deus fará justiça. Deus fará justiça. Para aqueles que estão em Cristo, isso é alegria, isso é esperança. Mas para aqueles que não estão em Cristo, João descreve, ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, eu termino lembrando que C.S. Lewis escreve num texto chamado A Última Noite do Mundo. Ele diz que a doutrina da segunda vinda existe para que a gente perceba que cada momento de cada ano em nossa vida, a pergunta que fica é: e se a presente fosse a última noite do mundo? Se essa noite, queridos, fosse a última noite deste mundo, como seria? C.S. Lewis diz: devemos sempre nos lembrar do fim, não para temer, mas para sempre levar o fim em conta. Porque o hoje, o agora, conta para sempre. Em Jesus, hoje e agora, nós temos perdão e segurança quando Ele romper e descer sobre este mundo para fazer justiça. A mensagem do advento é que nós temos um Deus que fez justiça na cruz por seu povo, mas que fará justiça sobre esse mundo, contra todos aqueles que trocam a verdade de Deus pela mentira. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por tua graça, te louvamos por teu amor, te louvamos, Senhor, porque somos pecadores. Ser cristão, antes de qualquer coisa, é reconhecer que somos fracos, é reconhecer as nossas fraquezas, é reconhecer que somos pecadores, é reconhecer que somos feitos de uma natureza caída, é reconhecer que precisamos de um Salvador. E a mensagem do Natal é a mensagem de que o mundo não pode salvar-se a si mesmo. A mensagem do Senhor é que nós precisamos de conversão. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos do Senhor dizendo a nós: pare,
Pare de brincar na lama e deixar tantos prazeres maiores que eu tenho a oferecer. Pare de estragar a minha criação, de tentar entender as boas coisas que eu fiz do jeito de vocês. Não. O chamado do Senhor é que a gente venha desfrutar de cada coisa conforme o Senhor criou para ser desfrutada. A nossa família, os nossos relacionamentos, a nossa sexualidade, a política, a vida pública, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as nossas horas de lazer, os nossos hobbies, tudo isso, Senhor, nós sabemos, foi feito para nossa alegria e foi feito para a Tua glória. Nos ensina, Senhor, a reconhecer que sem o Senhor a nossa vida é um caos. Confronta-nos, Senhor. Eu preciso ser confrontado na minha falta de fé como pastor dessa igreja, no desespero que às vezes toma o meu coração, no medo e no diabo que tenta acusar. Tem misericórdia, Senhor. Coloca o nosso coração em Ti, coloque a nossa confiança em Jesus, dobra os nossos joelhos, porque de fato somos fracos, somos pecadores, carecemos de Ti. E que Teu povo, Senhor, seja alimentado pela justiça que vem do Senhor. Que o Teu povo que está aqui ouça o Senhor dizendo: minha é a vingança, eu retribuirei. Que a nossa vida esteja em Ti, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor abriu mão da Sua glória. O Senhor se humilhou como homem. O Senhor se esvaziou. Nós já estamos no estado de esvaziamento por natureza. E o nome de Jesus é o nome dado acima de todo nome. É nesse nome que nós esperamos. É a nossa oração, Jesus, em Teu nome. Amém. Amém. Queridos, fiquemos em pé neste momento. Vamos cantar que Jesus abriu mão da Sua glória enquanto nós... Você é convidado a entregar o seu dízimo e a sua oferta diante do Senhor. Entregue com alegria, entregue com gratidão, entregue sabendo que Deus é aquele que cuida das nossas vidas, que cuida da sua igreja. Cante com fé neste momento, reconhecendo a grandeza e a majestade do nosso Senhor Jesus. Semelhante a um homem
afirmar a nossa fé neste momento, todos a uma só voz? Confessamos o mistério e a maravilha de Deus em carne e nos regozijamos na nossa grande salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Com o Pai e o Espírito Santo, o Filho criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e faz novas todas as coisas. Verdadeiro Deus tornou-se verdadeiro homem, duas naturezas em uma pessoa. Nasceu da Virgem Maria e viveu entre nós. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e virá novamente em glória e juízo. Por nós ele guardou a lei, expiou o pecado e satisfez a ira de Deus. Ele levou nossos trapos imundos e nos deu seu manto de justiça. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei, edificando sua igreja, intercedendo por nós e reinando sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor, nós louvamos o seu santo nome para sempre. Amém. E nós somos, queridos, despedidos deste culto pelo Salmo 75, versículo 1 e João 15, verso 1 e 4, que nos dizem assim: damos-te graças, ó Deus, damos-te graça, pois perto está teu nome. Os que invocam o teu nome anunciam tuas maravilhas. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos a graça de rejeitar as obras das trevas e revestir-nos com as armas da luz, agora nesta vida mortal, na qual Jesus Cristo, teu Filho, com grande humildade, veio nos visitar, para que no dia final, quando Ele vier com majestade gloriosa para julgar os vivos e os mortos, ressuscitemos para a vida imortal. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Pastor do teu rebanho, restaura teu povo rebelde, leva-nos de novo aos pastos verdejantes e renova-nos junto às águas de proteção e consolo. Por causa do teu cuidado fiel, nós adoramos e louvamos o teu santo nome. Amém. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero Ivair a dar a bênção apostólica. Lembrando, queridos, domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos celebrar a ceia. Os irmãos não se assustem, né? Domingo que vem o pastor vai vir um pouquinho diferente, até para os irmãos já se acostumaram com algumas coisas. Vamos falar, agora a gente tem um padre na igreja. A gente aos pouquinhos quer ensinar os irmãos que de fato a tradição. Eu fui num velório esses tempos atrás, cheguei lá, a pessoa assim, tem que chamar o padre, não é? Daí eu falei assim, não, mas quem olha para mim não tem cara de pastor, né? Então assim, principalmente nesses lugares, no hospital, vai ser comum eu começar a usar o colarinho clerical. E para os irmãos também já irem, né, conhecendo e saber que a invenção do colarinho clerical, que todo mundo imagina que é coisa da Igreja Católica, mas foi um pastor presbiteriano que fez surgir para ajudar também na identificação, né, do pastor no seu rebanho. Então, para a gente já ir se acostumando com algumas práticas, a gente acha importante, a gente vai explicar o porquê dessas práticas. Vamos receber a bênção em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Que o grande amor do nosso Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os dons e os frutos do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, com cada um dos membros da sua família, e com toda a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Você pode se sentar por um instante enquanto nós ouvimos o refrão. Reflita em cada ato deste culto, e assim nós somos despedidos na paz do nosso Rei, o Senhor Jesus. Seu nome é maravilhoso, concebido.
abençoada. Em nome de Jesus, nós agradecemos a esse casal visitante nessa noite, que vocês tenham se sentido acolhidos pelo Senhor Jesus e também pela igreja. Não vai embora sem cumprimentar os irmãos, ainda que de longe, né? A gente ainda está nesse período de distanciamento, de pandemia, mas vamos nos despedir, queridos, e vamos esperar com expectativa para que a gente possa estar novamente junto para adorar o Senhor. Lembrando que na quarta-feira, 7h30, nossa conexão de oração, um tempo de oração aqui que nós buscamos a Deus. E os irmãos também fiquem atentos, dia 20 de dezembro nós teremos o nosso almoço de Natal. Logo nessa semana a gente já vai estar falando algumas coisas, mas se prepare. No dia 20 de dezembro, o nosso culto vai ser pela manhã e nós teremos também um almoço neste domingo para que todos nós venhamos a compartilhar do amor do nosso bom pastor, aquele que veio e deu a sua vida por nós. E agora nós devemos então, através das nossas vidas, nos servir uns aos outros e tornar visível o Deus invisível através das nossas vidas. Vamos na paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.